Olá, mais uma vez nós estamos aqui na classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E pela graça de Deus estamos estudando o Sermão do Monte, esse sermão tão maravilhoso que o Senhor Jesus nos deixou. Vamos orar para que o Santo Espírito do Senhor fale hoje ao nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de aprender da sua palavra em liberdade, Pai. Abençoa, Senhor, cada irmã, Senhor, que vai agora ouvir essa aula, Senhor, e faz com que cada uma, Senhor, possa ser abençoada, assim como eu fui com a Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor, por todo o ensino, Senhor, que existe na Tua palavra, por tudo que o Senhor deixou realmente registrado, Senhor. A forma como o Senhor quer que nós vivamos, Senhor, porque sabemos que só Te obedecendo, Senhor, é que realmente seremos felizes, Pai. Abençoa, Senhor, cada irmã, que o Teu Santo Espírito fale o coração de cada um de nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, na aula anterior, que se você perdeu, está aqui nesse canal, nós começamos então a estudar o Sermão do Monte. E nós vimos que é um privilégio realmente nós estarmos nessa sala de aula de Jesus. Nós podemos receber os ensinos do Deus encarnado, de Jesus Cristo. E nós vimos também que a mensagem do Sermão do Monte são os ensinos do que Jesus espera dos seus seguidores. Ser seguidor de Jesus implica em obedecer a princípios, em obedecer uma forma de ser dentro do reino de Deus. Então, Jesus deixou no Sermão do Monte explícito todos esses princípios. E se nós quisermos ser realmente seguidores de Jesus, nós precisamos conhecer esses princípios e nós precisamos obedecer esses princípios. E nós vamos ver hoje que o início do Sermão do Monte, Jesus começa com uma série de bem-aventuranças, né? É um conjunto de ensinos que ele definiu como bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças definem, na verdade, o caráter de um cristão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, nos versos de 3 a 12. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós vimos neste texto um conjunto de bem-aventuranças, que começam sempre com bem-aventurados, ou poderíamos traduzir também por felizes, e nós vamos ver esse conceito um pouquinho daqui para frente. Mas antes da gente começar a falar especificamente de cada uma das bem-aventuranças, é importante que a gente destaque algumas questões. A primeira delas é que elas são um conjunto de características que devem estar presentes em todo o cristão. É a descrição de todo e qualquer crente. Então, não é algo que é para um grupo selecionado de pessoas, ou como se cada bem-aventurança explicitasse um grupinho de pessoas. Nós temos os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça, os que são humildes, os que são pobres de espírito. Não. São um conjunto de características que devem estar presentes em cada um de nós que se diz cristão, que se diz seguidor de Jesus. Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar bastante clara, né? Espera-se que cada um de nós siga de perto este modelo e que alcance esse elevadíssimo padrão, que é o padrão de ser um seguidor de Jesus.
A outra coisa que é importante a gente saber é que todas essas características, elas não são de uma tendência natural, não é algo que faz parte da nossa personalidade. Ah, a pessoa que é mais quietinho, ele já nasceu assim, ele é humilde, né? Ou aquela pessoa tranquila, ele tem um temperamento tão tranquilo, por isso ele é do grupo dos pacificadores. Não é uma questão de personalidade, de uma tendência natural nossa. Na verdade, nós não somente precisamos exibir esses traços de caráter, como nós podemos exibir esses traços de caráter através do poder transformador da graça de Deus. Senhor Jesus, quando nos alcança, Ele nos transforma e cada uma dessas características, elas podem sim ser alcançadas por cada um de nós. Talvez você diga para mim, Laís, eu sou muito pavio curto, eu nunca vou ser uma pacificadora. O poder do Senhor tem a capacidade de transformar qualquer temperamento em alguém que realmente se transforma em um seguidor de Jesus. O outro ponto importante a destacar é que essas características são distintivos do crente. Crentes e incrédulos são diferentes. Nós não somos iguais, nós não somos a mesma coisa, né? E essa diferença essencial estão nessas bem-aventuranças. Crentes e incrédulos buscam coisas diferentes e porque buscamos coisas diferentes, nós somos diferentes, né? Fome e sede de justiça, por exemplo, é uma coisa que nós buscamos, enquanto que os incrédulos buscam coisas diferentes e, portanto, eles praticam coisas diferentes. Eles não vão ter a sede da justiça no sentido pleno, né? Você pode ver que as pessoas, na verdade, a justiça vista aos olhos humanos e incrédulos, ela pende para aquilo que é melhor para mim. Então, se eu achar que, não, a justiça deveria defender esse ponto de vista, então é lá que eu vou. Então, a forma como nós enxergamos o reino, né? Nós enxergamos a vida, a nossa cosmovisão, faz a gente também ter práticas diferenciadas. E por isso, nós e os incrédulos somos pessoas diferentes. O incrédulo, ele vive para este mundo, mas o crente, este mundo é apenas a porta de entrada para algo eterno e glorioso. Nossa vida, a nossa dimensão de vida não acaba aqui, né? Nós temos a dimensão que isso aqui é só o começo de algo muito maior que o Senhor tem para realizar na nossa vida. 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12, dizem: Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Somos peregrinos, somos estrangeiros aqui. Esta não é o nosso lugar, né? O nosso lugar é o reino eterno de Jesus. Então, no nosso procedimento, as bem-aventuranças são uma forma de externarmos aquilo que realmente o Senhor trabalha na nossa vida. E tudo sempre para a glória de Deus. Esse é o objetivo da nossa vida. Essa é a nossa grande diferença, né? Entre nós e aqueles que não têm o Senhor Jesus. Crentes e incrédulos pertencem a reinos diferentes. E quando nós falamos de reino dos céus, reino de Deus, nós estamos não falando do céu, de um futuro, mas nós estamos falando do reinado de Deus sobre a nossa vida. Nós que vivemos no reino, para o reino, né? Nós vivemos sob o reino, sobre o reinado do nosso Deus. Então o reino está no coração de cada crente autêntico que se submeteu ao governo de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós saímos do reino das trevas, nós vivíamos sobre o reinado do mal, né? Mas quando Jesus morre na cruz e através do seu sangue nos dá a limpeza da alma, né? Nos tira desse lugar de podridão
e nos salva, ele nos coloca sobre o reino dele. Então, nós agora não somos mais deste reino do mal, mas vivemos realmente sobre o reino de Deus e devemos o tempo todo, viver sobre o reinado realmente de Deus, olhando para aquilo que Deus quer que nós realizemos. E por isso que esse conjunto de bem-aventuranças é tão importante, porque ele vai exprimir realmente o que Deus quer de nós. Deveríamos ambicionar ser o mais diferentes possíveis daqueles que não são crentes. Assemelhamo-nos a Cristo mediante o total contraste que estabelecemos com aqueles que não pertencem a Cristo. O problema é que hoje a busca é para que a gente seja o mais parecido possível. Nós fazemos isso com os nossos filhos, por exemplo. Nós queremos que eles frequentem a escola normalmente e que se alguém chamar ele de crente, mas por quê? Parece até um bullying, né? Eu quero que ele seja igualzinho aos outros. Somos iguais nos direitos que temos, de nos expressarmos e tudo isso, mas o nosso procedimento deve ser uma busca sempre por ser diferentes. No trânsito, eu devo ser um motorista diferente dos demais. Eu não posso dizer, mas todo mundo faz isso, Como diria as mães, mas você não é todo mundo. E Jesus também está dizendo isso para nós. Você, Laís, não é todo mundo. Você é minha filha e, portanto, você deve exprimir um comportamento realmente de um seguidor, de uma seguidora minha, Eu sou seguidora de Jesus e, portanto, se eu digo lá na minha ficha que eu sou cristã, isso traz em si direitos, bênçãos, mas também traz nisso uma responsabilidade de um procedimento que agrade sempre a Deus. Uma outra característica das bem-aventuranças é que elas apresentam a fonte da verdadeira felicidade. Bem-aventurados pode ser traduzido por felizes, mas muitas vezes a palavra feliz ela é pequena demais para o conceito das bem-aventuranças. Bem-aventurados são pessoas abençoadas, são pessoas que são agradáveis a Deus, que Deus as vê de uma maneira aceitável. Então, é muito além do simplesmente contentes, felizes, são os que são pacificadores. Não, eles são aprovados por Deus, E, portanto, essas características das bem-aventuranças são aspectos que agradam a Deus. O cristianismo, ele é a religião do prazer, da felicidade. Nós não carregamos fardos nas nossas costas. Portanto, ser como Jesus quer que sejamos, nos trará isso, felicidade, E não um peso, uma tristeza, uma contrição de, nossa, eu sou um fiel seguidor, então eu sou sério, Não, não é isso. É a alegria que se estampa no rosto, no olho que brilha. Por quê? Porque Jesus habita a minha vida, então é isso que vai acontecer. O ser humano, na verdade, ele é obcecado pela felicidade. Ele procura o tempo todo. Deus colocou em nós uma necessidade a ser preenchida. Mas a questão não é você querer ser feliz. A questão é onde você busca essa felicidade, Se você busca isso no sexo, no poder, no dinheiro, aonde você busca essa felicidade e essa satisfação? Eclesiastes, capítulo 2, versos de 1 a 11, Salomão diz algumas coisas muito sérias sobre essa busca, Eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer, mas isso também era ilusão. Concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu nos poucos dias da vida. Fiz obras magníficas para mim, construí casas e plantei vinhas, cultivei jardins e pomares e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive mais gado e rebanhos do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Também acumulei prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias, escolhi cantores e cantoras e desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número. Assim, prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria.
Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Mas, quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito, e em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão, tudo foi como perseguir o vento, não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Então passei a examinar a sabedoria, a insensatez e a tolice. Aqui Salomão diz, né, de tudo que ele foi atrás, de tudo que ele conquistou, de tudo, e ele percebeu no final que nada disso trazia a satisfação e a felicidade plena, que tudo realmente era mera ilusão. Né? Por quê? Porque o homem ele tem uma visão limitada do que é a felicidade realmente. John Piper diz que o homem está se contentando com um prazer muito pequeno, um prazer terreno. A gente acha que a grande felicidade é ter dinheiro no banco, é pagar todas as contas, é ter dinheiro para gastar. E isso tudo é tão pequeno diante da felicidade que o Senhor tem para nós, né? Da satisfação plena que o Senhor tem para nós. Deus criou a cada um de nós para a maior das felicidades, que é conhecer a Ele. Conhecer a Deus é essa a maior felicidade que nós podemos ter. Ter intimidade com Ele, né? Desfrutar da presença de Deus. Isso é algo que é tão maior do que qualquer tipo de felicidade terrena, e nós ficamos correndo atrás dessas pequenas alegrias e deixamos de usufruir da felicidade maior, que é a presença realmente de Deus. Agostinho, no seu livro Confissões, diz o seguinte: Senhor, Tu nos criastes para Ti, e a nossa alma não encontrará descanso até repousar em Ti. Deus nos criou para Ele, para nos satisfazermos nele. E é por isso que as pessoas podem buscar o que quiserem aqui, mas nada disso, sem Deus, vai satisfazê-las. Porque Deus nos criou com o buraco ali, ó, da intimidade, que só é preenchido realmente por Ele. As bem-aventuranças nos mostram que a felicidade de Deus, ela vem na contramão do que o mundo considera felicidade. Aqui nas bem-aventuranças nós vamos ver que são felizes os pobres, que são felizes os perseguidos, que são felizes os que choram, né? O mundo diz o quê? Que felizes são os ricos, que felizes são os insensíveis, que felizes são os que fazem a sua própria vontade. Então, nós vemos uma diferença total entre aquela felicidade que o mundo apregoa e a felicidade que nós realmente encontramos em Deus. No reino de Deus, aquele que perde a vida, ele acha, né? Então, a lógica do reino, ela é completamente diferente da lógica do mundo. A felicidade no reino de Deus não está na bênção recebida, no ter, e sim no usufruir daquele que é o doador da bênção. Então, a bênção em si não é a maior alegria, mas é o fato de nós termos o doador, aquele que nos deu a bênção. Ser curado é muito bom? É, mas termos o Deus que cura, sabermos que Ele olhou para nós e que Ele, na sua misericórdia, né, houve por bem fazer algo que Ele considerou o correto e o bom e o que ia cumprir o propósito dele, né? O fato é que a verdadeira felicidade está em Deus. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, felizes são aqueles que temem ao Senhor. Feliz é a nação que teme e realmente ao Senhor, que tem Deus como seu Senhor. Então, as pessoas mais felizes da terra são aquelas que mais conhecem a Deus e mais usufruem da presença dele. A verdadeira felicidade também, ela não é uma promessa para o futuro, né? Quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ser feliz. Essa não é a verdadeira felicidade, mas ela é uma realidade para o presente. Bem-aventurados são, não bem-aventurados serão. Bem-aventurados são aqueles que obedecem
a Cristo, que realmente seguem os seus princípios, aqueles que andam nos seus caminhos, eles são felizes, né? Não espere para ser feliz quando você chegar no céu, mas seja feliz na sua caminhada para o céu. Seja feliz no processo de santificação. Seja feliz o tempo todo, porque a nossa felicidade, ela irradia, né? E ela vai atrair pessoas a Jesus. Poxa, eu quero ser como essa pessoa que está passando pelas situações e está plenamente feliz, não se faz de feliz, né? Algumas pessoas vão dizer, é um jeito poliana de ser, fica encarando tudo. Não, nós não nos fazemos de felizes, nós somos felizes. Essa é a grande diferença. Bem-aventuranças, portanto, são um conjunto de responsabilidade e bênção. Os privilégios que o cristão recebe por ser cidadão do reino de Deus. Então, temos sim responsabilidades. Nós temos que ser obedientes, mas para cada obediência que é solicitada a nós, vem com ela uma bênção. Então, nós temos que aprender a cada responsabilidade, a como servir ao Senhor, sabendo que nós vamos realmente colher frutos sobre isso. E nós vamos começar agora a ver cada uma das bem-aventuranças. E nós vamos começar no versículo 3, que diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Não é por acaso que essa é a primeira bem-aventurança. Na verdade, ela é a base para todas as outras bem-aventuranças, né? Quando nós entendermos o significado dessa bem-aventurança, nós vamos compreender por que Jesus começou com ela. E ela é uma das bem-aventuranças, esse termo pobres em espírito, que eu considero que seja talvez o mais distorcido. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo de pessoas que eram ruins, que eram maldosas, que eram pessoas pobres de espírito. E essa não é a característica que está sendo colocada aqui, né? É muito pelo contrário. Então hoje nós vamos ver com cuidado o que é ser pobre em espírito. Não quer dizer que você é pobre materialmente. Essa foi uma linha que foi defendida por alguns teólogos no passado, né? Que os pobres é que tinham o reino dos céus, então todo mundo deveria ser pobre. Até nessa linha nós temos aí os franciscanos e outras linhas, né, teológicas, que achavam que tinha que deixar todas as suas riquezas para seguir Jesus, porque assim é que você ia ser feliz. Mas se isso fosse realidade, nós não seríamos chamados também a ajudar os necessitados, porque nós estaríamos tirando uma bênção deles, né? Então essa não é a realidade. Também não é ser pobre de espírito, pobre em espírito, alguém que seja tímido, ou que seja fraco, ou que seja retraído, uma pessoa covarde, né? Ai, olha, aquele quietinho, não é isso, né? Pobre de espírito não é isso. Então, o que é ser pobre de espírito? Existem duas palavras no Novo Testamento para designar uma pessoa pobre. Uma delas descreve aquele que não tem luxo, mas também não tem necessidade. Ele tem aquilo que é básico para a sua vida, tá? Ele não, pode não ter o supérfluo, mas ele tem aquilo que é básico para ele viver. E tem uma outra palavra que define uma pobreza total e absoluta. É praticamente um mendigo, aquele pobre que não tem absolutamente nada. E foi essa palavra, foi esse termo que Jesus usou aí, né? Pobre em espírito, o mendigo, o que não tem nada em espírito. Ou seja, é uma completa ausência de orgulho pessoal, de segurança própria, de autodependência. É um esvaziar-se de você mesmo. Então, aquela sua autoconfiança, não, eu posso, eu consigo, eu vou, que é tudo que o mundo diz pra gente ter, né? E pra gente ser aquela pessoa que olha de manhã no espelho e fala, eu posso, eu consigo, eu vou. E a palavra de Deus está dizendo, seja pobre em espírito, né? Não é você, não é sua força, não é seu poder, não é nada seu que vai realmente conquistar alguma coisa. Nós precisamos, os pobres em espírito,
sentir que nada somos, que nada temos, que dependemos inteiramente da graça e da misericórdia de Deus. Esses são os verdadeiros pobres em espírito. É uma atitude de rendição, de quebrantamento. Nós nos tornamos abençoados quando nós temos essa atitude e o Senhor Jesus realmente passa a ser Senhor da nossa vida. Então, quando nós reconhecemos, essa nossa incapacidade, nós vamos deixar de depender de nós e vamos realmente colocar Jesus no lugar que Ele tem na nossa vida, de senhorio. Stott diz: ser pobre em espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual diante de Deus. Somos pecadores sobre a santa ira de Deus e não merecemos outra coisa senão o seu juízo. Nada temos a oferecer, nada com que comprar o favor do céu. Aos que reconhecem e confessam sua falência espiritual diante de Deus, e apenas a eles é dado o reino de Deus. A lei de Deus é uma dádiva absolutamente gratuita e completamente imerecida. Ela deve ser recebida com a humildade e a fé de uma criança. Nada temos a oferecer, nada merecemos, mas realmente somos alcançados pela profunda graça de Deus. E nós vemos vários exemplos na Bíblia, que falam dessa condição de pessoas que reconheceram essa condição. Pedro se reconheceu absolutamente pecador, Jesus, o nosso grande exemplo, também se reconheceu ali diante do Pai como nada. Faça-se a sua vontade na minha vida, Senhor, Ó Pai, se for possível, passa esse cálice, mas se não for, olha, faça-se a sua vontade. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Então, Jesus reconhecia o poderio do Pai sobre ele. João 8:28 diz assim: Jesus prosseguiu: quando tiveres levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, ele se esvaziava dele mesmo, Ele se esvaziou da condição de Deus e veio habitar na terra. Então nós também precisamos nos esvaziar de nós mesmos, esvaziar-se de si. Todas as outras bem-aventuranças são resultantes dessa. Nós só vamos poder nos encher de coisas boas, e que agradam ao Senhor, quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos, do nosso orgulho e da nossa prepotência de achar que a gente consegue fazer as coisas sem Deus. Feliz, portanto, é o homem que chega diante de Deus sem qualquer vaidade, arrogância, sem nada, sem mérito, sem exigência, sem reclamação, sem reivindicações, só dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Então, esse é o verdadeiro homem feliz. Por quê? Porque ele reconhece a sua condição e, portanto, reconhece o Deus que ele tem. Ele reconhece o poder que o Senhor tem. Porque se ele não vê poder nele, ele vai saber que o poder é de Deus. Agora, quando ele se vê o poderoso, o capaz, então ele vai achar que ele não precisa de Deus, E, portanto, ele não vai ser feliz. Existe uma poesia que diz assim: nada trago em minhas mãos, só na tua cruz me agarro, vazio, desamparado, nu e vil. Entretanto, ele é o todo suficiente. Sim, tudo quanto me falta em ti encontro. Ó Cordeiro de Deus, eu venho a ti. E essa bem-aventurança diz que bem-aventurados os pobres em espírito, por quê? Porque deles é o reino de Deus, É o reino dos céus. Jesus não nos dá algo pequeno. Jesus não nos dá uma pequena alegria, Ele não nos dá apenas uma bênção, Ele nos dá o reino dele, algo que é muito maior. E aí os teólogos vão falar várias coisas sobre definição do que é esse reino, desse poder, mas na verdade nós sabemos que nada pode descrever a imensidão, a infinitude do reino de Deus. E é esse reino de Deus que ele está dizendo que terão aqueles que se esvaziarem, Tem a ver com a própria natureza de Deus. É receber a Deus. Quando você não tiver você vai ter a mim. Então é essa a grande bênção que todo aquele que é pobre em espírito terá. Jesus contradiz
todos os julgamentos e expectativas humanas em relação ao reino de Deus. O reino é dado para quem? É dado para os pobres e não para os ricos. É dado para os fracos e não para os poderosos. É dado para as crianças humildes e não para soldados que tomariam a força. Então, a lógica do reino, a lógica de Jesus é totalmente diferente da lógica do mundo. Então, por que nós devemos ser pobres em espírito? Porque quando nós formos realmente pobres em espírito, nós vamos ver o quanto que Jesus vai se tornar precioso para nós. A não ser que nós olhemos para nós mesmos e nos vejamos como mendigos, jamais Jesus será o nosso maior tesouro. Enquanto a nossa inteligência, enquanto o nosso dinheiro, enquanto o nosso poder realmente forem tesouros para nós, nós não vamos ver o verdadeiro tesouro que é o Senhor Jesus. Enquanto você não for pobre em espírito, você não poderá receber a graça de Deus em sua vida. Enquanto não se esvaziar, o Senhor Deus não vai poder preencher a sua vida com a graça. Se você não for pobre de espírito, você não vai entrar no céu, porque só os que se curvam diante do Senhor é que podem realmente entrar no reino dos céus. Olhe para você mesmo e veja se a base da sua aceitação por Deus realmente é Jesus, ou se você ainda busca justificar a sua aceitação perante Deus através de méritos seus. E nós podemos nos sondar e realmente ver se estamos sendo pobres em espírito. Você quer ver alguns indícios de se você é pobre em espírito ou não? Então olhe para você e veja se você justifica as bênçãos de Deus, justifica a sua salvação por méritos seus. Quando eu chegar no céu, Deus vai ver as coisas que eu fiz, como eu fui bom, Tudo que eu fiz, suas obras, mesmo o seu serviço cristão, é algo que te traz méritos e é por isso que Deus te abençoa. Eu não tenho dívidas porque eu dou o dízimo. Eu recebo bênçãos porque eu oro, porque a força está na minha oração, Então isso revela que você não é pobre em espírito. Se você estiver desprovido de qualquer sentimento de vaidade, então realmente você vai ser pobre em espírito. Jó era assim, Ele se via como um nada e por isso que Deus pôde abençoá-lo tanto. Se a sua alma anseia por mais e mais de Deus, então você realmente está sendo alguém pobre em espírito, porque você está vendo o quanto que você precisa dele. Nossa riqueza está em Cristo e quanto menores nós formos, maiores seremos diante de Deus. Então, realmente, ser pobre de espírito, bem-aventurado aqueles que se esvaziarem, aqueles que realmente não tiverem nenhum traço de merecimento, de orgulho, porque deles vai ser o reino dos céus. Que essa bem-aventurança possa ser algo a ser buscado por cada um de nós e que Deus continue a nos falar através desse Sermão do Monte tão maravilhoso. Até a próxima aula, quando nós continuaremos vendo as demais bem-aventuranças.